E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Espero que bem. Vamos conversar um pouco sobre processo penal, especificamente a respeito de um mito, de uma conversinha fiada, de uma desinformação, de um desconhecimento popular que fala que o flagrante, que a prisão em flagrante, melhor dizendo, pode ser efetuada em até 24 horas. Isso não passa de uma conversa fiada, isso não passa de um mito, isso é desinformação pura e infelizmente isso está propagado como se fosse uma verdade absoluta. Mas vamos lá, por que que isso não é verdade? Bom, porque se a gente pegar o Código de Processo Penal ou as leis processuais penais extravagantes, as leis penais no geral, e você pegar lá para dar uma lidinha, você vai ver que não existe nada falando assim, a prisão em flagrante poderá ser feita em até 24 horas. Isso não existe, isso é desinformação. E o pior, isso não faz o menor sentido. E vou te dar um exemplo que eu vou conseguir comprovar isso da melhor maneira possível. Vou te provar como isso é ilógico, digamos assim. Suponhamos que o Joãozinho, ele é casado com a Mariazinha, eles estão juntos em casa e ele vai e esfaqueia ela. Ele assassina a Mariazinha às 9 horas da manhã. A polícia que estava passando na porta, coincidentemente, escuta os gritos e entra para, efetuar a prisão do Joãozinho, né? Só que o Joãozinho tem um bunker em casa. Eu falei, o exemplo é meio estapafúrdio, para não fazer sentido igual esse negócio do flagrante durar 24 horas. E o Joãozinho se tranca no bunker. A polícia leva 24 horas e 1 minuto para conseguir arrombar esse bunker. E agora, não pode prender mais? Porque fala que é até 24 horas. 24 horas e 1 minuto não é 24 horas, concorda comigo? E aí, como é que faz? Quer dizer que se tivesse durado 23 horas e 59 minutos poderia? E se tiver horário de verão nesse meio? Jogar uma hora para cima e uma hora para baixo? Como é que faz? Quer dizer que, a depender do horário de verão, pode? Se tiver alguma mudança no hemisfério, não pode? Isso não faz o menor sentido. E é exatamente por essa razão, por ser algo completamente ilógico, que a lei processual penal não traz um prazo, não fixa um horário pré-determinado. Olha, se for até 24 horas, ok. Se for 24 horas e 1 minuto, já não pode mais. Ou no caso, 24 horas e 1 segundo, né? Por isso que não faz sentido, porque inviabilizaria completamente a prisão em flagrante. Ou seria abuso, ou seria uma proteção deficiente, digamos assim. Mas o que a lei diz? Quando a gente vai no artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos o seguinte: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou a quarta hipótese é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. São essas 4 hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, você viu, né, enquanto eu lia, você acompanhou comigo e percebeu que a lei não fala a prisão se dará em 24 horas. Não existe esse prazo. Por quê? Tal como o meu exemplo estapafúrdio, é completamente sem sentido fixar um prazo para essas coisas. Mas eu sou adepto da ideia de que não basta você ir lá e explicar o tema. É necessário que você também exemplifique para poder fixar melhor o conteúdo. E nada melhor do que a gente exemplificar isso com um exemplo prático, né? Um exemplo que ficou nacionalmente conhecido. Eu estou falando, claro, do serial killer do Distrito Federal, Lázaro Barbosa, que, a menos que você more em uma caverna, você com certeza ouviu falar sobre o que aconteceu. Em síntese, olha só o que aconteceu. O Lázaro, no dia 9 de junho de 2021, assassinou 4 pessoas. Logo após ele cometer esses crimes, iniciou-se a perseguição policial. A duração foi até o dia 28 de junho de 2021. Então, praticamente 20 dias de perseguição policial, concorda comigo? E, aparentemente, 20 dias é só um pouquinho a mais do que 24 horas, sabe? Quase nada. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque se o Lázaro não tivesse sido morto no confronto com a polícia, se ele tivesse sido preso, capturado, evidentemente que ele seria preso em flagrante, porque a perseguição foi ininterrupta, conforme dispõe o artigo 290, parágrafo 1º, a linha A. Ou seja, ele foi perseguido de forma ininterrupta pela polícia, a perseguição não cessou. Enquanto a perseguição continuava, permanecia a situação, a hipótese de flagrante. Porque imagina que não, vamos supor que vamos adotar a regra das 24 horas. O Lázaro foi perseguido por 20 dias. Chegou no 20º dia, prenderam ele. Não foi morto, suponhamos que ele foi preso. Então quer dizer que a polícia ali na hora ia falar assim: ô Lázaro, então,
Você matou 4 pessoas, você foi perseguido por 20 dias, você colocou um estado inteiro em alerta, mas toma aqui essa notificaçãozinha, você vai para casa, você vai ser citado e vai oferecer sua resposta à acusação. Não faz sentido, gente. Perceba que não faz o menor sentido um negócio assim. É por essa razão que a prisão não dura 24 horas. Isso é um mito. E é aquilo, né? Se você for fazer uma prova e marcar isso, meu amigo, você rodou. Lembrando, dá uma lidinha na lei, entenda que o artigo 302 fala em 24 horas, meus cachorros estão latindo, então é sinal para eu encerrar esse vídeo. Até a próxima. Tchau.